Boa tarde, Alessandra. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos valorizar quem chega na hora, né? Não tem por que ficar esperando tanto tempo, sendo que a hora foi marcada já com bastante antecedência. Galera, é o seguinte, eu queria só relembrar algumas coisas que nós falamos na semana passada. E uma das coisas foi em relação ao Google Sala de Aula, porque as nossas provas serão lá. Então, eu peço aos alunos que não entraram ainda no grupo no Google Sala de Aula que entrem. Até porque, se vocês se lembram também, outra coisa que a gente combinou é que a frequência ia ser registrada lá. Então, assim que eu terminar a aula aqui, eu vou postar lá no grupo, no Google Sala de Aula. Vou falar, ó, gente, hoje nós trabalhamos esse conteúdo, tal. Registre sua frequência embaixo. E vocês vão lá e diga ok ou presente na postagem, tá? Só que eu estava olhando, somente 12 alunos, 15, né? Entraram. Tá aparecendo aí para vocês o Google Sala de Aula? Sim. Pronto. Eu vou mostrar a vocês quem já entrou no grupo, para ver que os que não entraram, entrem logo. Começa a participar. Como eu disse a vocês, o Google Sala de Aula é esse ambiente aqui, ó, onde o professor posta as atividades, posta a prova. A prova vai ser postada aqui em atividades, ó. Só que ainda não tem nenhuma, porque nós estamos começando agora. E aqui são vocês, são as pessoas que já fazem parte do Google Sala de Aula, nossa sala de aula virtual, tá? Então, quem foi que já entrou no Google Sala de Aula? Aqui, ó, sala, primeiro C, Vespertino de História, Colégio Municipal Cid Bonfim. Anne Caroline já está aqui, Stephanie Carvalho, Cleiston, Maria Luísa, Alisson, Isadora, Vitor Emanuel, Sara, Carlos, Eduarda, Daíla, Eric, Kainan, Raíssa e Márcio Vitor. Então, se algum de vocês ainda não entrou no grupo aí do Google Sala de Aula, entre, porque hoje, após terminar a aula aqui, já vai ter postagem para vocês registrarem frequência. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui de mostrar. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Acho que todo mundo já conhece o Google Sala de Aula. E o Google Sala de Aula, o Meet. Né? Então, quando eu fizer algumas perguntas, quem quiser participar, é só abrir o microfone aí e dar uma opinião. Até para a aula ficar um pouco mais interessante. Mas não ficar só eu falando sozinho aqui. Tá? Então, queria saber quantos de vocês aí já assistiram a aula de hoje. Eu assisti. Adora. Eu também. A Irla. Eu também. Cleison. Acabei de assistir também. Adrian. Ok. Então, como é que vai funcionar? Já expliquei e estou repetindo hoje. Tá? Eu sempre vou colocar a primeira aula, a videoaula, explicando o conteúdo. E na segunda aula nós vamos entrar aqui online para corrigir exercícios do conteúdo dado na videoaula. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um exercício sobre o assunto que vocês acabaram de assistir na videoaula. Quando aparecer, cadê? Quando o exercício aparecer na tela, me avisem, tá? Apareceu. Obrigado. Galera, então esse é o exercício sobre os assuntos que nós estudamos hoje. O que é que vocês viram lá a respeito de história? Bom, história é a ciência que estuda tudo que o ser humano faz. Então, mesmo quando você não faz nada, você está fazendo história. Foi o que eu expliquei lá no vídeo. Porque a gente acha que história só é aquele que está escrito no livro. Não é. História é tudo. Tudo que acontece é história. Então, mesmo quando você... Vou usar aí o exemplo de Cleiston. Né? Cleiston acordou hoje, tarde, não foi, Cleiston? Porque ficou até tarde no celular.
E aí ficou aí de preguiça e almoçou e agora veio assistir a aula de história. Bom, Cleison não escreveu isso em lugar nenhum, mas eu contei a história dele hoje, tá? Então, história é tudo aquilo que você faz, não é só o que está no livro, não, tá bom? Então, isso foi uma das coisas que vocês aprenderam. Então, baseado no que vocês viram no vídeo e baseado no que eu falei agora, vamos tentar responder aqui a primeira questão. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens? Só existe história nos grandes acontecimentos e nos grandes personagens, gente? Não. Vou responder aqui, viu? De acordo com o que você está falando. Não, porque história é tudo aquilo que o ser humano vive. Qual é o exemplo que eu dei? Cleiton, né, Cleiton? Dormiu tarde, pois ficou no celular. E acordou mais tarde ainda. Agora está assistindo a aula de história. Contei a história de Cleiton hoje, tá? Então, história é qualquer coisa que o ser humano faz. Tá bom, gente? Tem que parar com aquela ideia que E história... no caso é marcado pelas nossas ações. Isso, exatamente. Ou seja, as nossas ações, aquilo que a gente vive. Tá bom? Deixa eu aceitar aqui alguém que tá chegando aí. Opa, não. Isadora, sim, Isadora está perguntando, é pertinente. Preste bem atenção. Esse mesmo exercício, Isadora, eu vou colocar lá no grupo, tá? Mas se você quiser copiar a resposta logo aí para depois acrescentar no exercício. Mas lembre-se, não é para me entregar. O que vai valer ponto na disciplina de História? Só vai valer ponto as provas que o professor vai fazer no Google Sala de Aula. Esses exercícios que eu faço aqui é só para a gente, ó, memorizar o assunto que vocês assistiram na videoaula. Tá bom? Então, é bom depois você copiar no seu caderno, mas guarde para você estudar para a prova que eu vou aplicar. Tá bom? Eu vou deixar lá depois o exercício no grupo, tá bom? Cadê? Vamos voltar. Vamos lá. Então, eu dei um exemplo qualquer aqui do que é história, que é qualquer coisa, qualquer ação do ser humano. Eu coloquei aqui o exemplo de Cleiton, mas podia ser o de Daíla, podia ser o de Isadora, podia ser de qualquer um de vocês, do Adrian, tá? Porque tudo que vocês vivem é história, tá bom? Vamos para a questão 2. É tranquilo o assunto, viu, gente? Quem assistiu o vídeo lá viu que é facinho. Aponte a divisão do tempo histórico, usualmente utilizada pelos historiadores e demais estudantes dessa área de conhecimento. Alguém se lembra como era dividida a história, gente? Quem assistiu o vídeo se lembra como é dividida a história? Por escrita? Não. A parte que é considerada história é dividida como? Idade o quê? Idade qual? Idade como? Idade antiga, moderna. Exato. Deixa eu aceitar a Camille aqui. Boa tarde, Camille. Vamos continuar a aula. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Então, qual é a primeira parte da história aí? História antiga. Quem sabe me dizer qual é a próxima parte da história? Opa, desculpa. É idade antiga, história antiga. Idade antiga. Depois da idade antiga, qual é a segunda parte da história? Ninguém se lembra? Idade moderna. Não. É a que fica no meio, entre uma e outra. Quem se lembra? Idade Média. Exatamente. Idade Média é a segunda parte da divisão da história. Aí depois veio o que Cleiton falou. Idade moderna. E por fim, qual é a idade mais recente?
Idade contemporânea? Contemporânea, porque o que eu disse lá no vídeo? Contemporânea é na mesma época. Como se fosse Oi? Quem falou aí? Tá bom. Então, professor, é como se fosse um conto, não é? O início, o meio e o fim. exato. Então, a idade antiga, a média, a moderna e a contemporânea e a atual. A palavra contemporânea, como eu falei lá no vídeo, significa na mesma época. Então, a idade contemporânea é esse período que nós estamos vivendo, que começou lá em 1789 e vem até hoje. Possa ser que no futuro os historiadores escolham uma data para criar uma nova idade na história, um novo período. Mas até agora só existem essas 5 fases da história, que é o que eu explico lá no vídeo, tá bom? Vamos adiante. Terceira questão. Eu acho que vocês se lembram, quem assistiu o vídeo, que eu falei de um cara chamado Bertolt Brecht. Ele critica os livros por falarem somente dos grandes personagens. Eu até li um texto dele lá, né? E aqui eu vou ler outro texto dele. Ó, essa questão é do Enem, hein? Do Enem 2010. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros só estão o nome dos reis. Arrastaram eles, os reis, os blocos de pedra? Tá vendo a crítica que ele está fazendo, gente? No livro só fala dos reis que construíram. Mas não fala do trabalhador lá, ó, que pegou o bloco de pedra e ergueu os muros. Tá? Então, é a crítica que ele faz. A história não é só dos grandes personagens. A história são de todas as pessoas. Porque todo mundo é importante, porque todo mundo faz história. E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Deixa eu aceitar essa pessoa que está chegando aí. Emily Queiroz. Vamos lá. Vamos continuar? Em que casas da Lima... Lima é a capital do Peru, viu, gente? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem as ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então percebam que Bertolt Brecht fala, olha, todo mundo só fala dos reis, todo mundo só fala dos Césares, dos chefes, mas quem construiu as cidades? Então as cidades foram construídas pela ação de várias pessoas, então é a história de todo mundo que forma a história da cidade, não só do líder da cidade. Tá bom? Quer ver um exemplo bem básico do que eu estou falando? Cadê? Camille tá aí? Ou só entrou na sala? Saiu. Correu. Emily tá aí, Emily? Tô. Pronto. Gente, Emily chegou atrasada na aula, sabe por quê? Minha internet caiu, professor. Tô usando 4G. Para ser engraçado. Emily chegou atrasada na aula porque ela deu aquela preguiça depois do almoço e foi dormir. E aí voltou agora. Vejam que eu estou contando a história de Emily. Ela estava dormindo. Emily, ela faz parte da história do primeiro C de 2021. O primeiro C de 2021 faz parte da história do Colégio Senhor do Bonfim, não faz não? Faz, porque lá no futuro todo mundo vai ver que existia um primeiro C vespertino, de um monte de menino atentado. O Colégio Senhor do Bonfim, que tem o primeiro C, ele faz parte da história de Xique-Xique? Faz. Xique-Xique faz parte da história da Bahia? Faz. A Bahia faz parte da história do Brasil? Faz. E o Brasil faz parte da história do mundo? Faz também. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, tanto lá no vídeo, na videoaula que eu expliquei esse assunto, como agora, é que a história é todo mundo que faz.
A história é a soma de todas as nossas histórias. Então, ó, Emily, Alessandra, Alisson, Márcio Vitor, Sara, Raíssa, Isadora, Daíla, estão fazendo história do primeiro C vespertino, que vai ser parte da história do Seu Bonfim, que é de Xique-Xique, que é da Bahia, que é do mundo. Então, isso é a história, é a soma das nossas ações, tá bom? E é isso que o Bertolt Brecht critica ali na questão, no texto que eu estou mostrando a vocês. Ele fala que a história não é só de quem mandou construir a cidade, os reis. É também do trabalhador que levantou a pedra, que levantou o muro, que levantou as muralhas. Tá? Agora vamos responder essa questão? Vocês estão vendo aí o exercício? Dá para ver, gente? Dá. Dá. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica do cara lá, do Bertoldo, refere-se ao fato de que, letra A, os personagens históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. Então, os personagens históricos devem ser somente aqueles que fizeram coisas heróicas e grandiosas? Não. Personagens históricos são todas as pessoas. Porque todo mundo constrói a história, não é verdade? Então a letra A não é para marcar. Porque é justamente o que está falando na letra A que o Bertolt Brecht critica. A história dos grandes reis, a história das grandes pessoas. Inclusive dos escravos, né, que não são citados. Repete aí que falhou a sua voz. Inclusive o quê? Inclusive os escravos, que não são citados na maioria das vezes. Exatamente. Tá? Então, é exatamente a crítica, é sobre isso aqui. É sobre a história considerar somente os heróis, os reis, as grandes pessoas, né? E não é isso que ele quer. Ele critica exatamente isso. Letra B. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou de governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo? Não. A história tem que se preocupar com todo mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É porque não está aqui. Mas os livros novos de história, né, tem trazido muito isso. Por exemplo, tem uma série de livros chamada História da Vida Privada no Brasil. Ou seja, a história das pessoas, né, do povo comum. Né? Tem livros que agora retratam a vida dos escravos lá atrás. Ou seja, não está falando só dos homens ricos, está falando também do povão. Tá? Então, é isso que os livros atuais têm feito. Têm estudado a história do povo. Tá? Para valorizar também a questão do povo. Certo? E a letra C? Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores que, a sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que o construíram. É verdade? Tá correta. Exatamente. Né? Só se fala dos grandes monumentos, só se fala dos governantes, tá? Mas quem construiu mesmo foram quem? O povão, os trabalhadores, a pessoa comum. Então a letra C aqui é a correta. Tá bom? Vamos adiante, que a coisa aqui é tranquila, não é difícil. Lá no vídeo, quem assistiu, eu ensino como é que vocês identificam o século, né, de cada ano. O ano 27 pertence a que século? No ano 27. Vamos lá? Lá é... Oi? Século 1. Ó, pegar. Como é a conta? Quando você vê o ano, você elimina os dois últimos números. Sobrou o que aí? O zero. Pela regra, a gente sempre soma com 1. Então, 0 mais 1 é 1, né? Só que aí você tem que representar em algarismos romanos. Então, o ano 27 pertence ao século 1. Eliminei os dois últimos números, como diz a regra. Somei mais 1, deu século 1. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Ver quem é que acerta aí. O ano 476 pertence a qual século?
5. 5. Por quê? Pela regra, eu elimino 2 últimos números sobre o quê? E somo 4 mais o 1. Pela regra, soma mais 1, que dá igual a século 5. Muito bem. Opa. Desculpe, o ano 1453. Que século pertence? Século XV. 15. Exatamente. Elimina os 2 últimos números, sobra 14. Mais 1 é 15. 15 em algarismos romanos é assim. Opa. Século XV. 1789. Pertence 18. Século 18. Exato. Elimina os 2 últimos números sobre 17. 17 mais 1 pela regra. Século 18. Ó. X, V e 3, 1. Isso, exatamente. 2001, ano que eu nasci. Eu só fiz 20 anos esse ano. 2001 pertence a que século? 21. 21. Elimina os 2 últimos números. Sobrou 20. Mais o 1 da regra. Século 21. X, Isso, XXI. Ok? Gente, e aí, acharam difícil o assunto de hoje? Não. 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 Tá? Se por acaso, quando vocês forem assistir um vídeo, não entender alguma coisa, pergunte, tá? Que aqui o objetivo não é só resolver exercício, é tirar a dúvida de vocês. Então, essas são as coisas básicas que vocês têm que aprender de história, tá? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse nosso assunto? Foi tranquilo para vocês? Foi. Foi, né? Essa aula aqui, ela está sendo gravada e eu vou deixar lá, primeiro eu vou postar lá no Google Sala de Aula para que vocês vão registrar a sua frequência. Depois eu vou colocar no grupo, tá? Para quem quiser assistir depois de novo e que não pôde assistir agora, possa assistir em outro momento. Lembrando que eu vou colocar o exercício lá para vocês copiarem no caderno. Não é para me mandar, obviamente, porque está corrigido, né, gente? Porque o que vai valer ponto é a nossa prova que nós vamos fazer no Google Sala de Aula. Tá certo? Como eu disse a vocês, o bom do Google Sala de Aula é que vocês fazem a prova lá mesmo a prova fica, e lá mesmo eu corrijo e devolvo a nota para vocês. Vocês não vão precisar tirar foto de nada. Cleiton, como eu havia dito na semana passada, eu vou dar 2 semanas de aula e depois a prova. 2 semanas de aula e a prova. Então, como essa é a primeira semana de aula, tem a próxima. Então, na outra semana, a gente faz a prova. Tá bom? Aí eu confirmo. Na semana que vem, quando eu dar o segundo assunto, eu confirmo. E aí o legal é que vocês vão ter o livro para ler, vão ter a videoaula para assistir de novo, para fazer a prova, com a explicação, e vai ter aqui também o vídeo da correção da atividade, caso queira. Ou seja, é a prova de consulta, meu irmão, é só vantagens. Tá bom? Galera, quem não entrou no Google Sala de Aula, entre, tá bom? O link tá lá no grupo. Tá? Daqui até lá eu quero ver o maior número de alunos possíveis participando do grupo também, tá certo? Então é isso, nossa aula. Se ninguém tiver nenhuma pergunta a fazer, vocês podem sair. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Um abraço e boa semana. Tchau. Pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau.